Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu queria trazer uma coisa bem interessante para vocês, que são uns guidelines, né? Guias para o tratamento, lógico, de alguma doença. Eu vou falar aqui hoje da obesidade, né? Então nós temos aí, lógico, vários artigos, várias revisões, vários documentos aí mostrando diversas formas de se tratar a obesidade, falando sobre a questão da cirurgia, tipo de dietas diferentes para auxiliar, mudanças de comportamento, problemas que nós temos no nosso sistema de recompensa, de fome e saciedade, e várias estratégias foram criadas então para que nós possamos diminuir aí o índice de obesidade no mundo, tá? Então esse era um guiazinho bem bacana que eu queria trazer, então vem comigo e vamos dar uma olhadinha nesse guia aí, beleza? Então pessoal, olha só que interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa guideline especificamente, tá? Essa guideline faz parte aí da Escola Médica de Harvard, né, lá em Boston, Massachusetts, muito legal. Ela está como capítulo 2 aqui, guidelines sobre nutrição clínica para pessoas com sobrepeso, obesas, com diabetes do tipo 2 ou pré-diabetes, ou com aquelas pessoas que têm alto risco de desenvolver diabetes do tipo 2, tá? Então, esse é bem interessante, abrange bastante coisa, por isso que eu queria trazer esse conteúdo para vocês aqui. Olha só que interessante, né? Sempre quando a gente vai falar de algumas evidências, né, nós temos aí a gradação do nível de recomendação, que é o nível de evidência aonde revisões sistemáticas, guidelines, position stands, revisão sistemática e meta-análise, às vezes acabam aí mostrando para nós. Então, por exemplo, a International Society for Sport Nutrition tem uma gradação específica que eles utilizam, né? Então, essa daqui é o que o Centro Joslin de Diabetes, né? Tá aqui, lá da Harvard Medical School, coloca no trabalho deles. Olha só que legal. Um A, que é alta recomendação, né? Uma qualidade aí enorme de evidência. Um B, forte evidência de moderada qualidade. E um C, forte recomendação com baixa qualidade de evidência, né? Então, isso acaba trazendo que pensamento para nós? Que os benefícios são maiores que os riscos quando a gente usa esse tipo de evidência. Aí a gente vem para a evidência 2A, 2B e 2C, que são recomendações mais fracas, tá? Às vezes com qualidade boa de evidência e às vezes uma qualidade muito fraca e que não vale a pena utilizar aquilo na prática clínica, tá? Só para a gente ter uma noção aí do que a gente vai ver essas siglas aí, né? De 1A, 1B, 2B e etc. Mas antes, galera, olha só que interessante. Esses são os últimos dados disponíveis do Vigitel, né? Da Vigilância de Doenças Crônicas por inquérito telefônico no Brasil. E olha só que interessante o último dado disponibilizado para o ano de 2020, em plena pandemia. Quase 60% do Brasil, então já estamos com sobrepeso, né? Quase 60% da população. E olha só que interessante, né? Mais de 20% da população já é obesa. Então, galera, é muito importante, esse também é um dos motivos pelo qual estou fazendo esse vídeo das guidelines, tá? Pessoal, esse trabalho ele dá noções gerais, né, guidelines gerais, e aí coloca que a redução de peso melhora praticamente tudo, né, galera? Diminui inflamação, melhora a resistência à insulina, diminui risco de desenvolver diabetes e outras doenças crônicas não degenerativas. Mas coisas assim que me chamam a atenção e acho bem interessante é
a necessidade do nutricionista, tá, gente? Ó, com experiência em diabetes e controle de peso para terapia nutricional. Isso aí é muito importante, tá? Os cuidados coordenados com uma equipe multidisciplinar, isso eu sempre falo para vocês, então psicólogo, médico, endocrinologista, né? Isso aí é muito importante para o auxílio no tratamento desses indivíduos que querem emagrecer ou que têm obesidade grau 2 ou grau 3 e precisam de uma redução de peso, tá? Olha só que interessante. Para aumentar a eficácia da terapia nutricional, 3 a 4 encontros no mínimo com o nutricionista. Dá até a duração aqui, né? Mas lógico, isso aqui vai variar muito de indivíduo para indivíduo, de profissional para profissional. Mas eu achei interessante isso daqui, quis trazer para vocês. Então, as prioridades para esse tipo de população, sobrepeso, obesidade, diabetes ou risco para diabetes, redução de peso, controle glicêmico, controle da pressão arterial, controle do colesterol, principalmente LDL, que é alto risco para eventos cardiovasculares. Consistência nas refeições na distribuição de carboidratos, principalmente quando a gente fala do diabetes, né? Então a gente tem que contabilizar aí os carboidratos em todas as refeições, tá? Individualização das preferências culturais e alimentares, né? Aqui um exemplo vegetariano, mas gente, essas preferências do paciente são muito importantes para a aderência dele, para se manter no plano. Não adianta nada ser o melhor nutricionista do mundo e o paciente não conseguir seguir a dieta que você prescreve, não adianta nada, tá? Adoção de padrão alimentar saudável. Gente, existem inúmeros tipos de dietas. Algumas embasadas, teoricamente, outras modismos, né? Então aqui a gente tem algumas dietas que foram estudadas ao longo do tempo, tá faltando algumas aqui. No final aqui da apresentação vou mostrar para vocês alguns poréns, tá? A integração de terapias de mudança de comportamento. Terapia comportamental, gente, ó, psicologia, ir no psicólogo, tem várias técnicas da psicologia hoje fantásticas. Tem MDR, tem neurofeedback, existem várias técnicas que a psicologia se utiliza delas para melhorar aí comportamentos alimentares mais, digamos assim, ruins nos indivíduos, tá? Então isso daí é bem importante. Quando a gente fala então em redução do peso corporal, é extremamente importante modificar aí o padrão alimentar dos indivíduos e modificar o comportamento deles, porque não tem como mudar o peso corporal se a gente não modificar o comportamento desses indivíduos. E já já eu vou falar também da atividade física, né? Então, esse aconselhamento e apoio devem ser contínuos. Isso aí é muito importante. Muitas pessoas pegam a primeira dieta e some depois. Acha que somente uma dieta vai resolver, gente? Não vai resolver, né? Então a gente precisa de um acompanhamento contínuo. Tem pessoas que não voltam na consulta a partir do momento que não atingem o resultado. Eu vou lá no Nutri passar vergonha porque eu não vou trazer resultado. Não é isso, né? Lógico, e outros Nutris estamos no consultório para ajudar vocês. E se vocês não conseguiram seguir o plano, vocês devem trazer o problema para nós, para que nós possamos aí ajustar da melhor forma possível para que isso se reflita aí numa possibilidade de mais sucesso para seguir um plano alimentar, tá? Aqui ele dá uma sugestão de perda de peso gradual, tá? Ao longo de semanas. A gente vai discutir isso um pouquinho mais lá no fim. Redução da ingestão calórica entre 250 e 750 calorias. Ingestão diária não inferior a 1.000, 1.200 para mulheres, 1.200, 1.600 para homens. Nós vamos discutir isso lá no final também. Perda de peso de 5 a 10% já vai resultar numa melhora significativa aí do controle glicêmico, de vários padrões aí de marcadores de saúde cardiovascular também. Tem um vídeo bem legal meu que eu falo sobre isso especificamente. 5% de redução de peso já está muito bom. A redução de peso deve ser individualizada, lógico, né, pessoal? Cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira, né, de responder aí ao tratamento dietoterápico.
E os indivíduos devem se reunir com os nutricionistas para discutir um plano estruturado. É o que eu acabei de falar. A gente precisa estar sempre em contato com os indivíduos para mostrar, aconselhar, tirar dúvidas para que nós tenhamos maior chance de sucesso no tratamento dietoterápico, tá? Medicamentos podem ser considerados, lógico, tá, gente? Vamos parar de crucificar medicamento. Medicamento só é ruim quando utilizado sem prescrição médica, utilizados aí de qualquer forma, à torta e à direita. Tem muita gente utilizando esses medicamentos de forma inadequada aí, tá? Bom, algumas recomendações de macros, tá? Recomendação aí de gorduras, muito legal, né? Tá bem de acordo com o que a gente tem aí de mais atual, né? Esse artigo, por mais que ele seja de 2018, ele tá bem atualizado ainda. Então a gente tem aí, ó, recomendação de gorduras ricas em ácidos graxos mono e poliinsaturados, né? Azeite de oliva extra virgem, óleo de canola, oleaginosos, etc. Peixes ricos em ômega 3, excelente, né? Salmão, arenque, truta, vários tipos de peixe recomendados. Não recomendados, né? Algumas carnes com gordura animal saturada em excesso, tá, pessoal? Então isso daí é bem importante a gente entender. Aqui ele dá alguns exemplos, né, no artigo. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais a fundo lá no final também, tá? Gordura trans também é muito ruim, né? A gente sabe que gordura trans pode causar aí diversos eventos aí, aumentar o risco para ter eventos cardiovasculares também. Pessoal, com relação à proteína é tudo de bom. Eu não posso falar muito, né? Sou suspeito para falar. Adoro falar com proteína. No meu curso de hipertrofia 110% do tempo falando de proteína, né? Muito legal. Um aumento modesto na proteína reduz o apetite. Já falamos aqui nos vídeos sobre o poder da saciedade da proteína. E ajuda a manter a redução do peso. Você consegue comer mais proteína, ter mais saciedade e reduzir os outros macros energéticos. Isso aí é muito legal, tá, gente? Muitos trabalhos mostrando isso. A proteína também ajuda a minimizar a perda de massa magra. Lógico, né, gente? Então a gente sabe, estrutura ali as porções proteicas na quantidade ideal, distribuídas de forma adequada para evitar a perda de massa magra. Gente, perda de massa magra é prognóstico de doença, de morte. Então a gente precisa evitar a perda de massa magra da melhor forma possível, tá? Então, novamente, não recomenda-se gordura saturada, tá? Então não significa, por exemplo, que carne de porco não vá ingerir, mas a gente tem que cuidar aí na quantidade. Recomendações de carboidratos, tá? Recomendado aí vegetais folhosos, frutas, leguminosas, grãos integrais, minimamente processados, aveia, leite, iogurte, beleza. Isso daí tá em vários tipos de dieta já recomendados, né? Por exemplo, a mediterrânea. Não recomendado açúcar ou adicionado de açúcar, né, que vem com outros nomes, vocês sabem, maltodestrina, destrose, melado e não sei o que. E aí isso engana muita gente, tá? Muita gente vai lá, faz a compra porque está escrito adicionado de melado e está escrito sem açúcar. Isso aí, poxa, sei lá, não posso chamar de outra coisa a não ser má fé, tá? Bebidas açucaradas, sorvetes, doces, bebidas mais palatáveis, né, pessoal? Que a gente tem que cuidar, né, que acabam aí piorando o estado do paciente. Bom, padrão alimentar saudável que a gente tem que cuidar, aqui, ó, demonstra o seguinte: todas essas dietas demonstram ser eficazes na prevenção e gestão do diabetes, certo? Mas tá faltando dietas aqui, tá, gente? Tem outras dietas que também são eficazes, né? Só para dar um exemplo, dieta low fat, né? É extremamente eficaz. Então aqui a gente tem algumas sugestões que estão presentes aí no artigo. Bom, alimentos específicos que foram mostrados com resultados associados à redução do risco de desenvolver diabetes. Bom, isso aqui é mais por estudo epidemiológico, né? De tipos diferentes de estudos que associaram então esses alimentos aqui, né? Com um risco menor de desenvolver diabetes. Lógico, né? Todo mundo que pode consumir isso daqui, né? Consumindo outros tipos de alimentos em excesso com superávit calórico, muito provavelmente podem desenvolver o diabetes também.
Nível de atividade física, que eu falei para vocês. Ganho de massa magra, muito importante. Olha só que legal, recomendando treino de resistência. Por que a gente recomenda treino de resistência? Treino de resistência não é só musculação, pessoal. Então a gente tem diversas atividades que são classificadas como treino de resistência contra uma resistência. Então a gente tem pilates, a gente tem as modalidades cross, o funcional. Então tem essas modalidades aí que a gente enquadra no treino de resistência. Treinos aeróbios recomendados, tá? Intensidade moderada, 30 minutos 5 vezes na semana e 60 a 90 minutos quando o indivíduo estiver com sobrepeso de 6 a 7 dias na semana. Quanto mais atividade física, exercício físico, mais a gente consegue aumentar o déficit calórico que a dieta vai imputar no indivíduo. E lógico, a gente tem esse papel secundário do exercício no emagrecimento em ajustamento, em mudança do metabolismo, né? Aumento, por exemplo, da quantidade de mitocôndrias, melhora da oxidação de gordura. Então a gente tem aí um pacotão, né, completo quando a gente fala de dieta e treino. Por mais que as pessoas não queiram ouvir o óbvio, a melhor estratégia é dieta e treino. Tá? Lógico que vão ser combinados dependendo da necessidade do paciente, com terapia cognitivo-comportamental e com medicação, né, fármacos se necessário. Então olha só que bacana, que eu queria mostrar para vocês alguns erros aqui. Ó. Deixa eu colocar eles aqui. Ó, então, primeiro, uma redução de peso modesta e gradual de 1 kg a cada 1 a 2 semanas. Gente, presta atenção. Existem trabalhos que mostram que os indivíduos que fazem uma dieta bem restrita e perdem bastante peso, 3 a 4 quilos por semana, têm um alto índice de motivação. E isso pode ajudar na aderência a longo prazo. Só que não é todo mundo. Então, essa recomendação aqui, por isso que eu ia falar para vocês que eu queria falar mais a fundo no final do vídeo. Né? Então, olha só que interessante. Né? Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente entender que isso não deve ser uma regra geral, porque vai depender do paciente e depende do paciente que ele se esforça e ele diminui pouco peso, ele desmotiva. Então isso daí é importante da gente entender também. Aquela recomendação de 1.000 a 1.200 calorias para mulher e 1.200 a 1.600 para homem no máximo, que não pode ser menor do que isso. Depende, galera. Tem vários artigos também mostrando a ingestão calórica abaixo da taxa metabólica basal com excelentes resultados. Então, isso daqui também não dá para levar ao pé da letra, tá? Vai depender muito do indivíduo, se ele consegue ou não fazer uma restrição maior. Por um leve período, depois pode ciclar mais calórico com menos calórico, pode ciclar carboidratos, pode fazer várias estratégias, tá? Olha só. Dietas low fat são geralmente menos efetivas do que as dietas low carb. Isso aqui nós vamos ver daqui a um segundinho. Segura aí. Alimentos com índice glicêmico baixo devem ser selecionados. Bom, gente, isso tem a ver com os próximos 3 itens aqui. Ó. Grãos refinados, pão branco, arroz branco. Isso ele está falando para não consumir, tá? E olha aqui, carboidratos de alto índice glicêmico, batata, arroz. Galera, isso daqui já caiu faz tempo, tá? Então, para a gente ver aqui, poxa vida, é complexo ler isso aqui falando para evitar arroz branco. Gente, o que importa não é o índice glicêmico, é a carga glicêmica, né? Se você come arroz branco misturado com um prato enorme de vegetais, né, aquele arroz branco não vai ser absorvido naquela super ultra mega velocidade que as pessoas acham que vão ser. Então a carga glicêmica é o mais importante, por isso que ninguém come uma panela de arroz sozinho, né? A gente então vai fazer, né, aquele prato saudável, né? Então isso daí é bem importante da gente entender, tá? E essa questão aí do low fat versus low carb, galera, queria trazer aqui a última revisão sistemática do banco de dados da Cochrane, que é hoje o maior nível de evidência que nós temos no planeta Terra.
Então, olha só, eu peguei um pedacinho, né? Não dá pra gente analisar o artigo todo aqui, é bem extenso. Há pouca ou nenhuma diferença na redução de peso e mudança de fator de risco cardiovasculares quando utiliza-se dietas com redução com baixo teor de carboidrato ou com carboidrato balanceado, ou seja, low carb ou low fat. Então, galera, assim, para a prática clínica não interessa se tem pouco carboidrato ou não, tá? Então isso aqui tá aqui, ó, de 2022. Vocês podem baixar, esse aqui é acesso livre lá no banco de dados da Cochrane, ok? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós abordamos aí um artigo sobre guidelines no tratamento da obesidade, sobrepeso, pessoas que têm diabetes do tipo 2, têm pré-diabetes ou a predisposição de se tornar um diabético do tipo 2. Então, nós vimos aí algumas das recomendações gerais, das recomendações específicas e mostrei no finalzinho para vocês alguns erros que podem acontecer também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, ajuda o nosso canal aí, por favor. Galera, que bom ter vocês por aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.